Então, nesse período aí, que as pessoas me perguntavam, eu me rotulava como católico, e vim para Goiânia e estava, isso eu vim, se não me engano, em 82, se não me engano. Em 94, aliás, antes teve assim uma trajetóriazinha que eu gostaria de falar. Antes de 94, veio um pessoal que a gente já conhecia também lá de Itapirapã, do interior, para Goiânia, até para tratar desta pessoa que tinha uma doença e tal, e ficar mais fácil aqui, morando aqui, para tratar desta mulher que era questão renal, aquele pessoal que faz a hemodiálise. E então, nessa época eu estava com meu pai e a minha madrasta, e eu me lembrei o ano agora pela final do Campeonato Brasileiro. Isso foi em 88. E em 88, esse pessoal estava vindo, veio não só para Goiânia, e coincidentemente no mesmo bairro que o meu pai morava. E eles descobriram tal e foram na casa desse pessoal. Esse pessoal era muito católico, mas muito católico. Esses eram muito católicos, tanto que os filhos dele eram nome de santo, Cícero. Os filhos dele eram tudo nome de santo, tanto que eles eram fanáticos religiosos católicos. E eles chegaram lá e esta mulher, conversando com esta mulher lá, e levaram o crente lá para orar na casa deles e tal. E eles voltaram de lá. Minha madrasta falou assim: a dona Zizi era apelido dela. A dona Zizi é crente hoje, aceitou Jesus e tal. Aí eu não acreditei. Eu conheço esse povo é tão católico, tão. Pelo que eu conhecia do pessoal, eu não acreditei. Não, eu só acredito vendo. Ela falou: não, a semana que vem a gente vai lá, tá marcado pra gente fazer um culto lá na casa deles, e você vai com a gente para você ver com seus próprios olhos. E eu falei: vou mesmo. E fui. Chegando lá, eram cerca de uns 20 crentes ao todo, muita gente. E chegando na casa, realmente eu percebi que a dona Zizi realmente tinha aceitado Jesus, como eles falam. E, e, e ali eles fizeram a oração, oraram lá, tal. E um irmão, como eles se tratam, perguntou para mim: você é filho do irmão Manel, fulano? Eu falei: sou. Aí eles começou aquele blá blá blá, que quem já foi religioso e quem já foi quem já foi perturbado por religioso, sabe? Começaram a me perturbar, tal. E como eles eram muito, eles começaram aquele blá 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 blá, blá, e eu pensei ali: eu vou me livrar desse pessoal. Aí eles falaram: erga a sua mão aceitando Jesus, tal. Eu pensei: para me livrar deles eu tenho que fazer isso. E ergui a mão e foi aquele aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda. E tá, minha madrasta, aquela coisa que eu liguei, meu pai e tal. E eu ali, eles fazendo aquele barulhão todo, e eu ali pensando no Campeonato Brasileiro, era a final entre Bahia e Inter em 88. E eles fazendo aquele barulhão danado, e eu querendo ver o jogo final do Campeonato Brasileiro de 88, entre Inter e Bahia, que o Bahia foi campeão. E eles ali naquela perturbação toda, e eu querendo que aquela coisa tudo acabasse para mim ver o jogo. E aí eles, terminou aquilo ali, tudo, nós fomos embora. Chegou em casa, eu liguei a televisão, naquela época era televisão preto e branco, pobreza lascada. E liguei a televisão lá, e o pessoal, o meu pai, meu pai até que não, mas aí madrasta correu pra cima de mim: que você não pode ver jogo, hoje você é um homem de Deus, você é um crente, e crente não pode ver isso, crente não pode ver jogo, e não sei o que. Tal. Aí eu falei: né, que crente que nada, eu fiz aquilo ali só para se ver livre desse pessoal. Aí ela: eu sabia, né, você não tem jeito e tal, e aquela coisa. Mas isso é só para vocês entenderem um pouco do que é ser religioso e tal. Mas aí em 94,
Aí, em 94, realmente, eu aceitei esse Jesus que eles falam aí de verdade. E comecei realmente a ser um religioso dali para frente. E aí, é, frequentando, eu aceitei na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, e na época ainda era, naquela época, aquele bem mais rígido que hoje, tinha aquelas questões. Hoje os pastores não pegam muito no pé, que a questão deles é dinheiro, e se eles pegar muito no pé com relação à doutrina, ele perde aquele membro. Então eles não perdem muito tempo com essa questão de doutrina mais. Mas naquela época ainda tinha muitos pastores sérios, pastores que estavam enganados, estavam fazendo coisas erradas, mas assim, não sabendo como os que hoje faz. Era um papagaio, ensinaram para eles errado e eles estavam também ensinando errado numa sequência, mas não por ganância de dinheiro como é hoje. Nesta época ainda era bastante diferente do que é hoje. Hoje está escancarado aí que a questão desse pessoal é dinheiro. Então, eu aceitei, fiquei na Assembleia de Deus. Nesse período, depois que eu aceitei, eu tive 6 pastores. Desses 6 pastores, eu creio que, se você me perguntar se você põe a mão no fogo por algum, eu tive um pastor que, pô, o cara era tremendo. Se você me perguntar se você põe a mão no fogo por ele, eu colocaria, porque ele é um homem realmente assim, que ele ensina errado, como os outros fazem, mas ele não faz de propósito, como eu sei que muitos aí fazem. Ele é inocente com relação a isso. Tem certeza disso. É um homem que, desses 6 aí, o único. O resto eu jamais colocaria a mão no fogo, de jeito nenhum. Mas então, aí em 2009, no início de 2009, eu vi um CD. Eu vou citar nome aqui, não sei. Eu creio que não vai ter tanto problema, porque não vou falar nada demais. Então, em 2004, eu vi um DVD que me enviaram, Prepare-se, o Rubens, que muitos conhecem aqui no YouTube. E, pô, eu fiquei assim, abismado, eu fiquei assim, muito impressionado com o que vi. Eu nunca tinha ouvido falar em Illuminati, né? Fiquei impressionado com esse DVD. E a partir daí comecei a entrar nos canais de Verdade Oculta, que é 1 e 2,